Fala seus lindos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Manei, sou fotógrafo e videomaker e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como editar uma foto de estúdio, tá? Com um pouquinho de sombras que dificultam um pouquinho mais na hora de clicar, tá? Então, sem muita enrolação, bora lá pro vídeo. Fala galera, então estamos aqui no Photoshop, tá? Isso aqui é uma foto que foi feita no estúdio CWB do meu amigo Fernando. Aqui é o Lucas, o meu cliente, tá? Então vamos editar essa foto, tá? Vamos analisar primeiro ela, tá? Aqui, como vocês podem ver, tem o softbox invadindo a composição. Aqui não está completo nem em cima. Se você dá o zoom, você pode ver que tem manchas que provavelmente é da minha lente, que eu acabei não limpando na hora, mas isso aqui é tranquilo. Mancha aqui, essa linha do fundo infinito também a gente pode tirar. E é isso que a gente vai fazer por primeiro, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó, Ctrl J para duplicar a camada, tá? Como sempre, você já sabe, se vocês acompanham os meus vídeos, J para pegar essa ferramenta de recuperação, só J, tá? Sem Ctrl. E agora você vai pegar as amostras, clicando no Alt, para pegar a amostra e limpando, tá? Então eu não vou limpar perfeitamente porque para deixar o vídeo mais dinâmico, tá? Mas aí vocês esperem todo o tempo do mundo aqui para vocês conseguirem deixar perfeito. Eu só vou dar uma limpada aqui bem basicona só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Digamos que eu limpei tudo, vou dar um Ctrl E. Ctrl E é para linkar as camadas, linkar não, né? Você vai juntar e deixar ela numa só. Vou fazer o Ctrl J de novo para duplicar de novo. Vou vir nessa seleção retangular aqui, tá? Esse letreiro retangular. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, tá? Você pode ver que selecionou esse retângulo. Vou apertar Ctrl T para eu ter controle sobre ela, tá? Ctrl T, você pode ver que apareceu essa linha azul. Se eu segurar Ctrl e clicar aqui, eu posso arrastar para a esquerda, tá vendo? Até sumir aqui, perfeito. Dou Ctrl D para tirar a seleção, tá? Sumir a seleção. Você pode ver que ficou uma linha aqui, certo? Essa linha eu não quero, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir nessa camadinha aqui e excluir essa parte, tá? Lembrando que tem que estar no brush, o preto esconde, o branco revela, tá? Então, opa, apertei errado aqui, perdão. Então eu só vou apagar esta partezinha aqui que não me interessa, tá? Perfeito. Feito isso, você pode ver que eu limpei a maioria. Eu não vou fazer desse lado, você pode fazer desse lado também, caso você queira, mas como a gente vai trabalhar com uma outra questão aqui, a gente vai trocar o fundo, então não há necessidade também de fazer em tudo, tá? Então eu vou dar um Ctrl E, porque a gente já não vai mais precisar dessa camada aqui, juntou de novo, certo? Ou você pode deixar, tá? Eu gosto de só ter o menos camada possível ali. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar o Ctrl J de novo para duplicar a camada. E dessa vez eu vou selecionar, separar o assunto e as sombras, tá? Então primeiro eu vou selecionar o assunto. Como eu vou fazer isso? Como o assunto é o Lucas e ele tá escuro e o fundo é branco, fica muito mais fácil de tirar ele da composição, tá? Então o que você vai fazer aqui? Você vai vir nessa ferramentazinha aqui, pode ser qualquer uma das três, tá? Você pode só clicar que já vai aparecer a opção. Se o teu Photoshop for a última atualização, e eu sei que muitos dos meus seguidores não pagam o Adobe, e eu aconselho muito assim que possível vocês pagarem, porque você tem a atualização e você tem todos os recursos do Photoshop, tá? Craqueado dá muito problema, você pode perder trabalho. Então nunca indico para você que trabalha profissionalmente ter craqueado. Mas quem tem a última versão vai ter essa opção aqui, selecionar assunto, tá? Você clicou aqui, você pode ver que ele fez a seleção automática, tá? E a gente vai refinar isso, tá? Como a gente vai fazer isso? A gente vai segurar, clicar aqui, ver se está configurado e vai selecionar as partes que faltam, tá? Então eu vou querer, obviamente, a cadeira. Aqui já fez uma seleção muito boa já. Aqui a cadeira também.
Perfeito. Se você segurar Alt, ele vai tirar a seleção, tá? Então, no caso, eu não quero aqui. Também não quero aqui. Como o fundo vai ser branco também, então eu não preciso me preocupar tanto em deixar perfeito, tá? Você fez esses pequenos detalhes, para confirmar você vem em selecionar e mascarar. O teu provavelmente vai estar visualizar de outra maneira aqui, tá? Eu deixo nesse vermelhinho que eu visualizo melhor, tá? Então isso é gosto pessoal de cada um. O que isso aqui faz, tá? Essa ferramenta de pincel, ele vai pintar a seleção ou não vai pintar. No caso, tipo, se você passar o mouse aqui, você pode ver que ele está selecionando. Se você segurar Alt, ele vai limpar a seleção, entendeu? Então, tipo, isso aqui é bem para fazer as bordinhas que você não consegue acessar com automático, tá? Você pode ver que fez umas bordinhas aqui que eu não quero, e esse segundo que vai refinar, ó. Ele vai ver o branquinho e vai selecionar. O cabelo, geralmente eu faço isso, tá? Nesse caso o cabelo dele é bem simples, não tem tantos fios. Mas caso fosse um cabelo mais complicado ou de mulher que tenha mais fios e tal, eu aconselho você fazer isso aqui, ó. Você vai pegar esse primeiro, vai passar em todos os fiozinhos que tiver, certo? Vai segurar esse segundo aqui, eu vou deixar em dureza 0 aqui, ou quase isso, e você vai passar dos lados, que ele vai automaticamente só eliminando a parte branca, tá? Então, você vai passando aqui, aqui, e ele vai manter os fiozinhos de cabelo, tá? Deixa eu ver aqui, aqui tá certo, aqui não tá ainda. Lembrando que como o fundo vai ser branco, então não interessa muito também essa parte branca aqui você não conseguir selecionar tão bem assim, tá? É só para ele ter uma referência, tá? Tá, digamos que fosse assim, tá? Você fez tudo perfeitinho, tudo bonitinho. O que você vai fazer aqui? Você vai ver a suavização que você quer dar para as arestas, tá? No caso, a parte que você selecionou. Eu deixo esses valores, você pode copiar ou não, tá? Então, deixa eu explicar. Suavizar, obviamente, ele vai suavizar as bordas. Difusão, ele vai fazer difusão das bordas. O contraste vai te dar mais nitidez ou não. E deslocar a aresta, ele vai encolher um pouquinho mais a toda a seleção que você fez. Se você quiser, eu deixo sempre menos 9 para conseguir tirar todas as imperfeiçõezinhas que eu acabo esquecendo eventualmente, que eu não consiga ver, tá? E eu venho aqui embaixo e seleciono nova camada, aperto OK. Você pode ver que agora ele separou o Lucas do fundo, tá? Então, por exemplo, se eu tirar aqui, ó, você pode ver, ó, ele selecionou o Lucas do fundo. Então, por exemplo, se eu quiser pintar, deixa eu ver aqui, pintar de uma cor estranha, um vermelhinho aqui. Se eu selecionar o fundo e quiser pintar, ó, ele não vai ser afetado, tá vendo? E é nessa questão que a gente vai trabalhar. Dei Ctrl Z para eliminar, porque eu não vou pintar de vermelho. O que eu vou fazer aqui? Selecionando essa camada de baixo, tá? Eu vou fazer o background, tá? O background. E antes de eu fazer isso, que eu estava esquecendo, eu vou selecionar essas sombras, tá? As sombras são importantes para dar dimensão para a foto, tá? Então é muito importante você saber como que funciona a luz nos seus objetos para poder replicar isso na hora da edição, tá? Então eu vou querer manter essa luz aqui para deixar mais real. E como que eu vou fazer isso? Eu vou vir em laço, tá? Tecla Tile L, se você quiser, ou simplesmente você clica aqui. E eu vou selecionar toda a sombra, tá? Então, digamos que seja isso aqui. Posso selecionar até um pouco mais sem problema. Você viu que selecionou, vou dar um Ctrl J e automaticamente ele vai separar esta partezinha. Eu vou renomear aqui como sombra, certo? Aqui eu vou renomear como objeto. E perfeito, tá? Então eu separei bem. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir nessa primeira camada e eu vou criar um degradê para simular o fundo, tá? Como vocês podem ver essa foto, a luz está vindo quase de lado, assim, quase um 45 graus
mas não é totalmente 45 graus, tá? Então tá vindo mais da direita para a esquerda e um pouquinho mais de superior direito para esquerda, tá? Então o que a gente vai fazer? Pode ver que essa parte é mais clara e essa parte é mais escura. E a gente tem que manter isso para deixar real, né? Porque tem um contraste no modelo aqui, tem sombra do lado esquerdo, então não faria sentido a gente pintar todo de branco se não tem o contraste acompanhando, tá? Então a gente vai tentar manter isso. Como eu vou fazer isso? Com a camada que vai se trabalhar o background, eu posso até renomear aqui como back. Aqui. Vou selecionar aqui, ó, o degradê, tá? Para mim é degradê. Aqui você vai ter que visualizar como é que tá. Se eu dar 2 cliques aqui, ó, eu vou trabalhar do escuro para o claro, tá? Então, caso o teu esteja com vários quadradinhos aqui, é porque ele está na parte transparente. Então, você vai clicar aqui, selecionar a cor que você quiser, tá? Então, eu selecionei branco porque é o fundo branco que eu vou trabalhar nessa, tá? Então, aperto OK e OK aqui, tá? Então, aqui, ó, se você passar o esticar aqui, ó, você pode ver, ó, ele faz o degradê automaticamente, tá? Então aqui vai ser uma coisa de tentativas, tá? Você vai vendo aonde que a sombra se encaixa melhor do fundo, tá? Então pode ver que é uma sombra bem leve aqui, tá? Porque tá rebatendo o softbox aqui, então é uma sombra de leve que vai fazer a diferença, tá? Então se você fazer a linha mais longe, você pode ver que vai ficar mais suave, tá? No caso... Ah, tá. Peraí, tinha dado um delayzinho ali. Ó, essa sombra já acho interessante, tá? Eu só tenho que acertar o ângulo aqui. Ó, talvez... Vamos ver. Ó, essa sombra já é um pouco mais interessante. Aí você me pergunta aqui, meu Deus, mas que parte é essa que está toda desconfigurada, tá? É a sombra que você vai dar um match agora. Você vai vir em sombra, tá? Você vai vir em curvas e você vai tentar dar um match mais próximo possível com a cor do fundo, tá? Então, neste caso aqui, talvez escurecer. Ó, você pode ver que eu estou fazendo isso aqui, tá mexendo na tela inteira, tá? Só que eu não quero que pegue só na parte das sombras, tá? Então, lembrando que você tem que clipar. Tá? Como é que clipa na parte da camada das sombras? Você, segurando o Alt, você clica entre os dois aqui, ó. Você vai formar uma setinha, tá? Quer dizer que tudo que você fizer nessa curva de tons vai ser afetado somente nessa parte de baixo da camada, que é a parte da sombra onde a gente quer, tá? Então agora você pode trabalhar tranquilo que não vai afetar a imagem inteira. Então tá, vamos lá tentar chegar ao tom, tá? Talvez escurecer aqui um pouco. Acho que vou tentar chegar mais no tom de baixo do que de cima. Vamos ver. Talvez aqui. Vou deixar assim. O que eu posso fazer? Ainda tá estranho, tá? Mas a gente vai fazer o degradê agora, tá? Você vai vir nessa camada de sombra, fazer a camada aqui, tá? E esconder as partes que não me interessam, tá? Então você selecionar o brush, tá? Lembrando que preto esconde, branco revela, então eu quero esconder umas partes da seleção que eu fiz, então eu vou selecionar o preto, tá? Lembrando que o ideal é estar no brush soft, tá certo? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar um pouquinho para igualar, tá vendo? Ó? Posso tirar aqui embaixo também. Não tanto assim que eu quero manter aquelas sombras. Faço aqui também. Aqui também. Olha que legal. Bem suave, tá vendo? Ó, ele manteve o degradê. E olha que beleza. Ficou um contraste bem bonito, tá? Bem limpo, não tem imperfeição nenhuma, tá? Mas um detalhe que você pode fazer, por exemplo, o fundo ficou muito soft, tá vendo?
não dá muito match com o assunto, porque o assunto tem detalhes, tem granulado. E o que a gente pode fazer aqui, ó? Ó, acabei de ver um detalhe que a gente pode arrumar também, ó. Por exemplo, pode ver que ficou um pouquinho branco nessas áreas aqui, ó, certo? A gente pode vir no objeto, formar uma camadazinha, tá? E, por exemplo, a gente eliminar um pouco disso, tá? Então, deixa eu colocar a opacidade 2, que é bem suavezinha. Apertar esconder. No caso, não é do objeto, perdão. Você vai ter que vir no fundo aqui, tá? E você pode só apertando de levezinho, que ele vai clarear um pouco como se fosse no fundo, tá? Então, ele vai pegar um pouco. Eu acho que exagerei, ele formou uma bolinha. Deixa eu eliminar aqui de novo. Dureza 0. Eu acho que escapou lá em cima, formou uma linha. Deixa eu apagar de novo essa parte aqui. Perfeito, tá? Olha que beleza. Como a gente estava falando, tá? A parte do fundo ficou muito soft, tá vendo? É um liso perfeito. Isso não dá um match com o assunto, que é o Lucas aqui, tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar um pouco de granulado no fundo, tá? Como a gente faz isso? Eu vou vir aqui é o back, certo? O que eu vou fazer? Eu vou apertar Ctrl Shift N, tá? Nova camada, eu vou selecionar normal para sobrepor, tá? E eu vou colocar preencher com cor neutra, sobrepor. 50% cinza quer dizer que é um neutro, tá? Ele não seleciona lado nenhum de cor, então ele vai ficar uma camada invisível, tá? Então cinza ele faz isso, ele deixa uma camada invisível onde você pode aplicar as coisas que não vai ser afetada diretamente na tua composição, tá? Mas você já vai entender o que eu estou falando. Apertar OK, tá? Você pode ver que criou esta camada. Eu vou transformar essa camada em objeto inteligente, tá? Assim que eu converter em objeto inteligente, o que o objeto inteligente faz? Eu posso aplicar ruído, desfoque, qualquer coisa desse tipo. E depois, por exemplo, se eu quiser arrumar, colocar mais ruído ou menos ruído, eu posso arrumar sem perder a textura, tá? Então eu posso mudar sempre que possível, mas eu já vou explicar isso. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar um pouquinho de ruído nesse back, tá? Eu venho aqui em filtro, ruído, adicionar ruído. Você pode ver que o valor de 3,92 ele já criou um ruído, ó. Se eu criar mais ruído aqui, menos ruído aqui, certo? Então, ó, esse ruído para mim já está bem satisfatório. Lembrando que uniforme monocromático seria importante, tá? Ok. Ó, aqui é a parte da seleção, tá? Então, quando você for selecionar, você perde todo o tempo do mundo para selecionar perfeitamente, tá? E aqui está lá o objeto com o fundo. Eu vou colocar aqui uma máscarazinha para vocês verem, fazer um grupozinho, ó, o antes e depois. E lembrando que a gente já tinha juntado as camadas aqui, tá? Então não tinha essa parte da esquerda, a gente não tinha limpado, mas só para ver a diferença, ó. Antes e depois, antes e depois. Você já faz um fundo lindo, tá? E corrige todas as imperfeições. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É uma dica que tem várias técnicas escondidas ali, mas espero que vocês tenham entendido, tá certo? Muito obrigado pelo carinho. Curta, comenta, compartilha e não se esqueça, o lado certo é o fora da caixa. Então, continue criando.